Saiu o episódio 4 de Cavaleiro da Lua e quanta reviravolta, caramba, muitas referências aos quadrinhos também e aquele final. Que final foi aquele? Será que era tudo mentira? Lógico que não era tudo mentira. Vamos comentar isso tudo e tentar explicar também o que tá acontecendo. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse aqui é o meu primeiro vídeo de análise do episódio 4 de Cavaleiro da Lua. Quem acompanha o canal já sabe como é que funciona o esquema. Eu sempre publico um vídeo de análise primeiro, tipo esse aqui, e depois sai o meu vídeo desmontando o episódio. Então mais tarde, hoje mesmo, se der tudo certo, sai o meu vídeo desmontando esse episódio 4, que é um vídeo completaço, pegando todas as referências, segredos, tentando interpretar ali mensagens ocultas no episódio e tal. Cada detalhe do episódio, enfim, aposto que você vai curtir pra caramba. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando esse vídeo desmontando o episódio sair. Combinado? Tem uma coisa que eu ouvi muitas pessoas comentando sobre Cavaleiro da Lua e que eu particularmente não concordo muito, que é o fato da série ser lenta. Bom, pelo menos eu não achei a série lenta até agora. O primeiro episódio, pelo menos, ele segurou um pouco a apresentar as coisas, mas do segundo em diante, as coisas foram andando até que bem. E esse quarto episódio aqui é um bom exemplo disso. Acontece bastante coisa nesse quarto episódio. A começar pela relação, por esse triângulo amoroso bizarro desenvolvido entre a Layla, o Steven e o Mark. Porque o Steven beija a Layla na cara do Mark ali, porque o Mark tava vendo aquilo tudo. Dá até um soco na cara do Steven ali, controlando o corpo dele. E essa é pra você que achava a sua relação complicada, hein? É interessante como em um beijo a série consegue desenvolver 3 personagens ao mesmo tempo, né? Porque a gente vê um pouco mais do Steven, a gente já sabia dos sentimentos dele para com a Layla, mas ali antes de beijar ela, ele confessou as motivações do Mark Spector por proteger a Layla, ou seja, mostrou que ele é um cara honesto, e ao mesmo tempo isso revela o Mark, porque o Mark não tem essa coragem de ser honesto que o Steven tem. São tipos diferentes de coragem que cada um dos personagens possui. E a Layla é extremamente confusa no meio disso, porque ela tá lidando com 2 pessoas diferentes, mas é o mesmo corpo, é o mesmo cara, é aquele cara que ela ama. Então, achei muito legal essa relação sendo desenvolvida. Eu quero saber se, por acaso, ela e o Mark vão se resolver até o final da série e como é que esse triângulo amoroso vai ficar aí. Porque é, no mínimo, bizarro. E daí tem a parte deles explorando a tumba, que tem elementos de terror, com aquelas criaturas sobrenaturais lá. Mais uma vez esse elemento de terror, de horror aí voltando à série do Cavaleiro da Lua. Por mais que seja uma história de super-herói e dê pra saber, pô, esses personagens não vão morrer por esses bichinhos aí, né? Por esses monstros que estão aparecendo aí. Mas de fato deu um medinho, pelo menos a mim deu um medinho, uma tensão de caramba, os monstros vão chegar, vão pegar eles. E isso indica que as cenas foram muito bem feitas, né? Acho que quem curte filmes de terror e curte super-heróis está curtindo pra caramba essa série. Só acho. Mas aí rola um momento do encontro do Arthur Harrow com a Layla e a revelação da morte do pai dela. Como o pai dela morreu, que é uma coisa que a gente já tinha teorizado aqui antes, no vídeo desmontando o episódio 3, e nós fomos certeiros. Exatamente como foi descrito aqui, porque foi bem como aconteceu nos quadrinhos. Então, o pai da Layla de fato estava numa expedição com um grupo de mercenários, no qual o Mark Spector fazia parte, e o pai dela acabou sendo morto. O que acontece é que nas HQs, a Marlene, que é uma personagem que inspirou a Layla aqui na série, a Marlene estava presente nessa expedição também. Na série, a Layla não estava presente nessa expedição, então ela não viu exatamente o que aconteceu aí nessa missão, e nós também não ainda. Será que vai ter alguma reviravolta nessa história aí ainda a ser revelada? Porque assim, nas HQs,
o mercenário, que é o parceiro do Mark Spector nessa história aí, e que acabou matando o pai da Marlene, que é a personagem que serviu de inspiração para Layla, esse personagem se chama Bushman. É um vilão importante para a história do Cavaleiro da Lua. Agora, será que o Bushman vai ser adaptado de forma fiel aos quadrinhos para a série do Cavaleiro da Lua também? Ou ele vai ser um personagem adaptado para a série do Cavaleiro da Lua, para ser alguma outra coisa, sei lá. Como nós já chegamos a teorizar no vídeo desmontando o episódio 3. Que tem outra coisa também, esse Bushman é um personagem um tanto quanto importante para a história do Cavaleiro da Lua. Introduzir ele agora, no final da série, meio que do nada, assim, seria meio gratuito, né? É o tipo de personagem que talvez valesse mais a pena eles guardarem para uma segunda temporada. Isso se forem apresentar o Bushman de forma fiel a como ele é nos quadrinhos, né? E se não forem fazer uma adaptação. Outra coisa bem legal que rolou foi o Mark Spector pegando os objetos lá da tumba do Alexandre o Grande. E aqueles objetos lá são uma referência a objetos que o Cavaleiro da Lua usou nos quadrinhos. Então esse episódio aí tá cheio de referências fiéis às HQs. Mas é lógico que a maior reviravolta é o Mark ser baleado e acordar no hospital sedado. Aquele hospital com várias referências às coisas que aconteceram na série fazem a gente questionar num primeiro momento se tudo ali foi verdade, né? Mas logo, e eu achei interessante que a série não deixou a gente num gancho, né? A série poderia muito bem deixar a gente terminar esse episódio com a gente questionando se era tudo mentira ou não. Porém, logo nesse episódio mesmo, já deixa claro que aquele hospital não é realidade, porque o Mark encontra o Steven dentro de um sarcófago. Então, pô, como é que isso é uma realidade verdadeira, assim, vamos dizer assim? Eles não estão dentro da realidade, eles estão em uma outra dimensão, algo assim. E logo no final, eles encontram com uma divindade egípcia. Vamos falar melhor dessa divindade já já. Porque toda essa história do hospital e tal, e do Mark Spector acordando no hospital, é extremamente inspirado nas histórias do Jeff Lemire do Cavaleiro da Lua. São histórias recentes do Cavaleiro da Lua e tem todos esses elementos. O Mark Spector em um hospital psiquiátrico se questionando sobre as aventuras que ele viveu, se era verdade ou não, se ele só estava insano. E inclusive tinha nessa história ele encontrando as suas outras personalidades. Aliás, na série apareceu um outro sarcófago ali, outra personalidade ali. Lógico. E pode ser que no próximo episódio essa personalidade seja libertada já. Porque no próximo episódio a gente deve ter todas as respostas. A gente deve conhecer o passado do Mark, a origem das outras personalidades, por que ele tem outras personalidades. Talvez a gente veja até o momento em que aconteceu a morte do pai da Layla no próximo episódio. Porque nos quadrinhos que inspiraram essa história toda de hospital, foi isso que aconteceu. Enquanto Mark Spector estava lá internado nesse hospital sobrenatural, que na verdade ele descobre depois que era comandado pela Amit, ele vai revisitando momentos do seu passado. Então provavelmente é isso que vai acontecer na série também. E é engraçado, é exatamente como eu falei em vídeos anteriores. Exatamente como rolou em WandaVision. O próximo episódio é o penúltimo episódio. Em WandaVision foi o penúltimo episódio que entregou todas as respostas pra gente. Em Cavaleiro da Lua, aparentemente é a mesma coisa. O penúltimo episódio que vai entregar todas as respostas. E talvez você possa se perguntar, o que é aquele hospital então? É tipo um pós-vida? Porque o Mark Spector foi baleado, né? Ele morreu e tipo foi para uma realidade após a morte, é aquilo? Bom, fica claro, tanto pela referência aos quadrinhos, quanto pelo que a série mostrou, que aquele hospital é comandado pela Amit. No caso da série, o Arthur Harrow ali é o doutor que está comandando o show. Então tudo aquilo pode fazer parte de uma ilusão do Arthur Harrow tentando manipular o Steven. Talvez na série a Amit já tenha se libertado, e o Arthur Harrow e a Amit queiram alguma coisa com o Mark Spector. Queiram controlar ele, queiram trazer ele para o seu lado.
Mas eu acho que a gente vai teorizar muito mais sobre isso no meu vídeo desmontando o episódio. Agora, e o hipopótamo que apareceu no final? No fim do episódio, aparece a deusa hipopótamo Taweret, que inclusive nós vimos pelúcias dela no episódio 1. Tinha pelúcias dela lá no museu. Essa divindade no Antigo Egito era a deusa do parto e da fertilidade, e servia de protetora para crianças e mães. Então é provável que aí na série ela sirva como uma espécie de cuidadora, de enfermeira-chefe no hospital. O que é interessante é que a Taweret, ela não tem uma contraparte muito clara nos quadrinhos. Então a série tá bem livre para fazer o que quiser com a personagem aqui. Ela pode tanto ser uma vilã, uma inimiga do Mark Spector, quanto se tornar uma aliada para ele, de certa forma. Meio que se voltando contra a Amit, contra o Arthur Harrow ali naquele hospital eventualmente, para dar uma forcinha ao Mark Spector e ao Steven para fugirem daquele lugar, daquela condição que eles estão. Essa reviravolta no final só me deixou mais curioso para ver os próximos episódios de Cavaleiro da Lua. Estamos chegando na reta final aí, lembrando que essas séries da Marvel, que só tem 6 episódios, são divididas meio como um filme, né? Os 2 primeiros episódios são tipo o início do filme, os 2 episódios seguintes são tipo a metade do filme e os 2 episódios finais são tipo o final do filme. Então, nesse 4º episódio, nós tipo acabamos de terminar a metade do filme. O próximo episódio já é o início do final dessa história toda. E eu tô muito curioso para saber como é que tudo vai se concluir. Caraca, comenta aqui o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.